Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Lucas capítulo 2. Gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos que aqui estão, que aqui vieram atraídos pela graça de Deus. É que o que você desejaria ver antes de morrer? Pensa um pouco comigo. O que você gostaria de contemplar antes de morrer? Ou de repente, algo que se você viesse a contemplar, você pudesse dizer, não preciso mais viver. Tem que ser uma experiência muito marcante, né? Como se dissesse, olha, a partir de agora, a minha vida está plena, completa, totalmente realizada. Posso subir para a glória. Não tenho mais nenhuma contribuição como cidadão a dar. Será que é algo que você poderia dizer? Se isso acontecesse, Deus já poderia me promover para o andar de cima. A Bíblia nos fala de um homem, de um simples homem, a quem Deus lhe confiou uma promessa. E toda promessa é uma expressão de confiança de Deus. Deus só entrega a sua palavra, revela a sua promessa àqueles a quem Ele confia e que Ele bem sabe que há de viver em conformidade com a promessa que recebeu. Será que há alguém aqui que tem promessas de Deus? Será que há alguém aqui que Deus prometeu por confiar em você, por lhe entregar tamanha promessa? Esse homem vivia em um tempo de muitas expectativas. Durante o período veterotestamentário ao período neotestamentário, essa página em branco que divide o Antigo Testamento do Novo Testamento, a idade dela são somente 400 anos. Deus em total, pleno e absoluto silêncio. É horrível. Sabe quando as nossas esposas dão aquele castigo de ficar em silêncio? Oh, coisa terrível. Isso é uma tortura, gente. Quando os nossos pais ficam em silêncio. Minha mãe não precisava dizer que estava decepcionada comigo, bastava o silêncio dela. Deus ficou 400 anos em silêncio. Não havia oráculos, não havia revelação, não havia manifestação da graça de Deus. E a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. E o povo estava em plena corrupção por falta de profecia. Todavia, existia uma palavra, uma promessa que Deus enviaria em seu tempo redentor. E Ele livraria o seu povo das mãos dos inimigos cruéis, tiranos, execráveis, terríveis. E o tempo passa, 400 anos. E eu fico a imaginar a expectativa desse povo. Certamente esse povo esperava um juiz, como Sansão, talvez um rei, como um Davi, um profeta, como Isaías, de repente até mesmo um sumo sacerdote, como foi Samuel. Quem sabe Deus enviasse até mesmo um anjo. Contudo, é inconcebível a ideia de que Deus viria pessoalmente. Sabe quando a missão é muito importante? Você não entrega emissários, você vai pessoalmente. Sabe quando aquele recado é muito especial? Você prefere dar, você não usa o WhatsApp, redes sociais. Você prefere dar
pessoalmente. Eu fico a imaginar o povo esperando um rei, um sacerdote, um profeta, quem sabe um juiz ou até mesmo um anjo. Mas de repentemente, quando menos se esperava, começa um coral celestial, uma orquestra, nas noites de Belém, no meio do deserto, anunciando aos simples pastores, um menino vos nasceu. E é interessante, gente, e quando a Bíblia fala aos pastores, fala o seguinte: nasceu na casa de Davi o menino, que é Cristo, o Senhor. Os pastores, eles tinham a perspectiva de que Deus tinha cumprido a sua palavra através de um Messias. Seria um Messias. A palavra Cristo significa isso, Messias, cujo sentido é enviado por Deus. Os reis que vieram do Oriente, os magos, astrônomos, não astrólogos. Na Bíblia não há espaço para o misticismo, nem muito menos para o mundo esotérico. Ali eram homens que estudavam os astros, astrônomos, não essa questão de astrologia. Mas quando eles vêm, eles chegam ao palácio de Herodes e dizem: onde está o menino, rei dos judeus, que viemos adorá-lo? Perceba comigo, os pastores não sabiam quem era o menino. Eles pensavam que o menino era apenas um Messias, que libertaria o povo do jugo opressor dos romanos. Os reis que vieram pensavam que aquele menino seria apenas um rei, o rei dos judeus. E trouxeram presentes. Quem lembra dos presentes? Ouro, que representa rei. Mirra, que representa o ministério profético. E incenso, que representa o ministério sacerdotal. Ali os reis, eles simplificam o ofício ministerial de Cristo. Cristo foi o único que conseguiu ser rei, sacerdote e profeta. Esse é o tríplice ofício ministerial de Cristo: rei, sacerdote e profeta. Você consegue encontrar alguns homens na Bíblia, como Davi, que foi rei e que foi profeta, mas não foi sacerdote. Você consegue encontrar sacerdotes que foram profeta, mas não foram rei. O caso de Samuel. Mas o único que foi rei, sacerdote e profeta foi Cristo. Mas voltando, tomando um assunto aqui, retomando a ideia, os pastores veem o menino como o Messias, o Cristo, um libertador. Os reis veem Jesus como um rei, sacerdote e profeta. Até então ninguém tinha a nítida noção, a percepção e o discernimento de saber que aquele menino era muito mais do que uma criança. E a Bíblia nos diz que houve um homem que conseguiu discernir, assimilar, cujos olhos se abriram e ele reconheceu que não se trata de um menino, simplesmente um menino, simplesmente uma criança. Esse homem chama-se Simeão. E a pregação de hoje é o Cântico de Simeão. E eu gostaria de te convidar a ler a partir do capítulo 2, versículo 25 ao 35. O Cântico de Simeão. Amém? Os irmãos estão aqui? Glória a Deus por isso. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou no braço e louvou. Aqui começa o cântico. E louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação,
a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os seus pensamentos de muitos corações. Amém. Esse é o cântico de Simeão. Um cântico de louvor, de devoção, de gratidão, de ações de graça. Um cântico profético. Ele pega os menino, e ele já profetiza como o menino morreria, como o menino viveria. Ele reconhece ao carregar aquela criança no colo, que não era apenas um garoto, defeso, inofensivo, totalmente vulnerável. Ele reconhece que ali é o Criador dos céus e da terra, que o Verbo se tabernaculou, que Deus assumiu forma humana, que o Filho de Deus se transformou em Filho de homem, para que os filhos dos homens um dia pudessem se transformar em Filho de Deus. Ele desceu do céu e veio para a terra, para que um dia pudéssemos deixar essa terra e assim subirmos aos céus. Ele vê tudo isso naquela criança. Ele vê, você imagina a emoção, ao ponto dele dizer: agora sim, como ancião, diante das cães, eu já posso morrer. É forte isso, né, gente? Já posso me despedir. Não há mais nenhuma contribuição que eu possa dar a esse mundo. Não há mais nada que esse mundo possa me oferecer. Tudo que eu imaginava, tudo que eu sonhava, tudo que eu desejava, tudo que eu anseiava profundamente, estou diante da realização do meu maior sonho, diante da concretização do meu maior anseio, diante do cumprimento da promessa que me fez viver e sobreviver durante todos os dias da minha existência. Agora eu posso descansar em paz. Pode me levar, Senhor, porque os meus olhos viram, contemplaram a tua salvação. Ele reconhece Deus, menino. Isso é tão forte, né, gente? Mexe com as nossas estruturas, porque desafia até a nossa lógica humana. Mas esse é o Deus que nos surpreende em tudo. E por falar em surpreender, muito me surpreende o cântico de Simeão. E o que me ensina esse cântico é isso que Deus quer de mim e de você. Você venha cantar, você venha soltar a voz presa na garganta, e que você venha cantar e cantar e cantar para a glória de Deus. Amém, gente? Você venha, que o seu cântico seja de louvor, que o seu cântico seja de adoração, que você venha de fato ter o seu cântico. E de repente eu pergunto: qual é o seu cântico? Nós estamos vendo aqui o cântico de Simeão, mas a pergunta que eu quero fazer é: qual é o seu cântico? Qual é o seu cântico? Qual tem sido o seu cântico? Ou você vive na cantiga, né? Ou vive de cântico ou vive de cantiga? Como é aquela cantiga daquele pássaro? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Cantiga de Guiné, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Qual é o seu cântico? Que cântico é esse que lhe move, que lhe inspira, que lhe ilumina ao ponto de ser influência e referência para vidas? Assim se tornou esse simples homem. E, querido, se de repente você não tem um motivo para cantar, se ainda não há um cântico no teu coração, eu quero te apresentar aqui algumas características que moveram esse homem a cantar. A primeira delas, acompanha comigo no texto, no versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele.
Primeiro motivo que leva Simeão, um ancião, a cantar é essa certeza: o Espírito Santo estava sobre ele. Isso faz toda a diferença na minha vida, na sua vida, na nossa vida. E eu percebo aqui, acompanho o raciocínio, que homens de Deus, homens a quem nós podemos ver o Espírito Santo atuando em suas vidas, não são homens de títulos, não são homens de cargos, são homens de virtudes. Faz toda a diferença aqui, sabia? Porque nessa mesma época, acompanha comigo só para você ter uma ideia, acompanha comigo o capítulo 3, versículo 1. Nessa mesma época existiam homens de títulos e homens de cargo. Capítulo 3 de Lucas, versículo 1, diz: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca, versículo 2, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, ok? Fica aí parado. Homens de títulos. Quem são esses homens? Sumo sacerdote Anás e Caifás. Depois apresenta Pôncio Pilatos, depois apresenta Tibério César, depois apresenta Herodes tetrarca. O Espírito Santo não estava sobre esses homens. Eram homens que tinham títulos, homens que tinham cargos, homens que tinham sua influência. Todavia, o Espírito Santo não estava sobre eles. Mas a Bíblia diz claramente, agora volta ao versículo 25, que o Espírito Santo estava sobre Simeão. E quem era Simeão? Qual era o título de Simeão, gente? Procura aí na Bíblia. A gente chama Simeão de profeta, porque foi um profeta nessa hora. Mas quem era Simeão? A não ser um simples ancião. Todavia, Deus não vê títulos, Deus não vê cargo, o que Deus vê são virtudes. E o que a Bíblia nos diz sobre esse homem no versículo 25, por gentileza, acompanha a projeção aí. No versículo 25, olha só, é que havia um homem. Olha como a Bíblia define: havia, ora, em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. Agora sim, títulos, você está vendo aí? Não, o que é que você está vendo? Virtudes. Porque ele era justo, prezava pela justiça, vivia em prol da justiça. E o que ele era? Temente, temia a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Tem pessoas aí comprando títulos, comprando diploma, pendurando na parede, pensando que o Espírito Santo vai habitar nelas através disso. O Espírito Santo não habita em quem tem títulos ou cargo. O Espírito Santo habita em quem tem virtudes. Os irmãos estão entendendo? Talvez eu fale aqui uma realidade que está um pouco fora do vosso contexto, mas eu vi muito isso no seminário. Existe um diploma, deixa eu dizer isso aqui, talvez seja novidade para alguns, mas existe um título chamado doutor em divindade. E a maioria dos pastores estão fazendo isso, doutorado em divindade. Se me desse de graça um troço desse, eu rasgava. Porque é muita afronta, né? Doutor em divindade. Mas tem pessoas que pensam que os seus títulos serão suas credenciais. Não! Suas virtudes, sim. Deus não se revelou ao rei, Deus não se revelou ao governador, Deus não se revelou aos sacerdotes daquela época, homens de títulos e homens de cargos. Deus se revelou a quem? Ao simples ancião chamado Simeão. Por quê? Porque era justo, temente, aguardava a consolação de Israel, ou seja, vivia com esperança, não vivia simplesmente por viver, tinha uma esperança, havia um motivo, uma razão. Ele prezava para trazer um sentido à sua existência. E a Bíblia nos diz que que o Espírito Santo, estava sobre ele.
Disse, torno a repetir, isso aqui faz toda a diferença. É isso que nos faz cantar. É quando o Espírito Santo está sobre nós. Não importa onde você esteja, no mais alto monte, ou no mais profundo vale, no mais belo jardim, ou no mais seco deserto, seu Espírito está sobre você, você vai cantar. Você vai cantar. E você que está passando por dificuldades, problemas, escuta isso. O cisne canta mais bonito no momento da dor. Sabe aquela ave linda, bela? Canta mais bonito no momento da dor. É no momento da dor que Deus extrai aquilo que você tem de melhor. O sândalo perfuma o machado que o fere. Exala o aroma no momento da dor. As maiores obras de artes, canções, quadros, ideias, poesias surgiram no momento da dor. Se o Espírito de Deus está com você, em você, sobre você, você vai cantar, não importa a hora, não importa o lugar, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Outra característica que o faz Simeão cantar, além do Espírito estar sobre ele, versículo 26, revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Ou seja, o Espírito habitava sobre ele e o Espírito se revelava a ele. Espírito se revelava a ele. E como esse Espírito se revelava através da palavra, esse Espírito se revelava, que é o Espírito Santo, através da promessa. Esse Espírito revela aqui, gente, algo muito importante, sabe? Que é a questão do tempo. Existe um tempo oportuno para todas as coisas, amém? Existe um tempo determinado para todas as coisas. E Deus estabeleceu o tempo de Simeão, disse, olha Simeão, você não vai morrer antes de contemplar com seus próprios olhos o Cristo, o Senhor. Então ele vivia sobre essa certeza. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, passe o que passar, custe o que custar, meus olhos verão a glória de Deus, porque Deus prometeu e Deus cumprirá. Ele vivia sobre essa certeza. Deus se revela. Isso aqui é muito forte, é muito íntimo, sabe? Quanto Deus se revela aos seus. Deus conhece os que lhe pertencem e esse Deus tem prazer de rasgar qualquer tipo de véu, arrancar qualquer tipo de venda e se revelar aos seus. De uma forma muito íntima, de uma forma muito pessoal. A Bíblia diz que Deus se revelou a esse homem. A esse simples, pobre homem. Revelou o Espírito Santo. Que ele não morreria. Gente, eu fico imaginando a vida de Simeão. De repente está na sua casa e de repente o Espírito Santo aparece e diz, olha, não se preocupa, meu servo, que muitos desejaram ver a glória de Deus. Jesus, a Bíblia diz que ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é o esplendor da glória de Deus. Muitos desejaram ver. Muitos desejaram ver, mas eu escolhi você. Quero confabular contigo, trocar umas ideias, sabe? Bater uma prosa. Eu vou te contar um segredo. Antes de você morrer, você vai ver o que Abraão, Isaac e Jacó desejou, que Isaías, Jeremias tanto sonhou, o que Davi e Salomão tanto profetizou. Eu vou te mostrar, Simeão. Como Deus se revela àqueles que lhe pertencem, como Deus tem prazer de se revelar àqueles que realmente são seus.
E a Bíblia nos diz que Deus revelou a esse homem, Simeão, o que seria e como seria a sua vida. Então o cântico de Simeão é baseado em um homem cujo Espírito Santo atuava nele, estava nele, onde o Espírito Santo se revelava a ele. Agora o versículo 27. Movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que a lei ordenava, versículo 27, o Espírito Santo estava nele, o Espírito Santo revelava a ele, e agora o Espírito Santo o movia, para que ele viesse estar no centro da vontade de Deus. Se eu falei aqui que existe um tempo oportuno, que de fato há, presta atenção, existe um tempo oportuno e existe um lugar específico. De repente o tempo oportuno chega em nossas vidas, mas nós não temos discernimento para sermos movidos pela voz do Espírito, para estarmos no lugar certo. Deus disse a Abraão, é no Monte Moriá. Deus disse a Jeremias, é na casa do oleiro. E você precisa estar atento àquilo que Deus está lhe dizendo. Deus disse aqui a Simeão, é no templo. Vai no templo, chegou a hora, meu filho. Chegou a hora. É no templo. E é justamente esse lugar onde acontecem as grandes manifestações da parte de Deus, porque Samuel viu a glória de Deus, ou melhor, viu Deus chamando pelo seu nome aonde? No templo. Isaías viu a glória de Deus aonde? No templo. Zacarias recebeu a promessa de Deus em ser pai, sendo apenas um ancião, cuja esposa é estéril. Aonde? No templo. Então no templo tem revelação, no templo tem chamado, no templo tem cumprimento de promessa, meu irmão. Aqui onde você está. É aqui. É aqui. Se eu fosse partilhar e compartilhar o que Deus já fez comigo através desse lugar e nesse lugar, quantas maravilhas Deus já realizou em nossas vidas. Curas, libertações, restaurações, renovações, porque fizemos uma escolha ao sermos movidos pelo Espírito Santo e decidirmos de ligar a televisão, desligar a programação, nos desconectar com as redes sociais e nos dedicar esse tempo de consagração ao Senhor para contemplar as suas maravilhas em nossas vidas. Amém? Isso acontece com você? Acontece comigo o tempo todo. Todo o tempo. No templo, o Espírito Santo movendo, vá para a casa de Deus, vá para a casa de Deus, vá para a casa de Deus. Sabe por que aqui é casa de Deus? Não é porque a gente colocou um nome lá atrás da igreja, aquela placa, nada disso. Sabe por que aqui é casa de Deus? Porque aqui os filhos de Deus estão. É isso que torna esse lugar a casa de Deus. É isso. Os filhos de Deus estão aqui, amém. Estamos em comunhão, amém. Agora, quão bom é saber que nós temos um lugar específico com um só propósito, adorar. Quando os filhos de Deus se reúnem ali no evento Celebrai, ali é casa de Deus. Mas antes ou depois, semana antes ou semana depois, é casa do capeta, do diabo, dos demônios, da besta fera. Não é? Tem aquele evento Tem aqueles eventos aí que profanam o nome de Deus. Você está conseguindo entender? Aqui não, é específico com esse fim. E aqui é casa de Deus. Por que você está aqui, meu irmão? Somos nós que tornamos esse lugar casa de Deus. Amém? E o Espírito Santo está lá, nos movendo para a casa de Deus. Nos movendo para a casa de Deus. Assim como moveu Simeão, vá para a casa de Deus, porque Deus tem algo para te apresentar. Ah, paz, aqui já aconteceu tanta coisa aqui, viu, gente? Portas de emprego já se abriram aqui. O irmão estava orando ali, de repente o patrão estava olhando de lá. No final teve uma conversa. Né, Elisângela? No final teve uma conversa. Grandes coisas aconteceram aqui. Casamentos já aconteceram aqui, gente. O pessoal falou, Deus, manda o varão, manda a varoa. E Deus, vai para a igreja. Vai para a igreja. De repente estava aqui na igreja orando. Deus olha para o lado. Dá a paz do Senhor. Faz por onde, pelo menos. Quantos relacionamentos já não aconteceram aqui? Quantas coisas maravilhosas, né? Talentos descobertos aqui. Né? Ali os irmãos fazem parte do louvor. Vira ali uma bateria, né, Sandro? Final do culto. Peraí, deixa eu ver aqui. Começa a dar uns toquezinhos. Casa de Deus. Recebendo direção, revelação.
a manifestação do Espírito. Quantas pessoas não começaram a cantar, a louvar na casa de Deus? E é assim que Deus age. E a Bíblia nos diz, movido pelo Espírito Santo, trouxeram o menino Jesus. Não está dentro do assunto, mas eu preciso falar aqui. Versículo 27 diz bem assim: e José e Maria levaram o menino ao templo para apresentar conforme estava, conforme o costume, segundo o costume da lei. José e Maria eram obedientes à palavra de Deus, viu? Eles não batizaram Jesus, eles apresentaram Jesus. Jesus pequeno, olha aí um exemplo bom, né? José e Maria apresentando Jesus no templo, não batizaram Jesus, mas apenas o apresentaram no templo. Agora, queridos, o cântico de Simeão. Escuta, versículo 28. Por gentileza, projeção. Então você entendeu até aqui? O cântico de Simeão, o Espírito estava sobre ele, o Espírito revelava as coisas a ele, o Espírito movia ele. E agora o cântico de Simeão, quando chega o cântico de Simeão, esse cântico lindo, eu só queria enfatizar algo aqui. O sonho desse homem, preste atenção, o sonho desse homem era ver. A promessa consistia em simplesmente, antes de você morrer, você verá, vê. Mas a Bíblia nos diz que quando ele olha para a criança, ele tomou em seus braços. O que eu aprendo com isso é como um Deus é caprichoso, né? Alguns pensam que ele está demorando, ele está caprichando. Esse Deus é perita, especialista em surpreender as nossas expectativas. Ele só queria ver. Mas a Bíblia diz que ele toma a criança. Para ele, uma emoção indescritível, inenarrável, inimaginável, imponderável, inefável, ao ponto que leva a uma espécie de transe. Ele começa a cantar sobre coisas que ele não conhecia, não controlava, não dominava. A emoção toma conta do seu coração ao ponto de transbordar e contagiar todos que estavam ao seu redor, até a mim, depois de 2000 anos. Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus. Ei, você tem promessa de Deus. Existe um tempo oportuno. Existe um lugar específico. Ei, existe um tempo oportuno. Existe um lugar específico. E quando esse tempo oportuno, esse lugar específico se cumprir, escuta, irmãos, é o que está escrito na palavra de Deus em Efésios capítulo 3, versículo 20. Que Deus é capaz de fazer abundantemente mais do que tudo que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus vai surpreender as tuas expectativas. Se você tem promessa de Deus, Deus vai surpreender as tuas expectativas. De repente você está pensando somente em ver, você vai muito mais do que ver, você vai tocar, você vai tomar, você vai abraçar. Aleluia! Lembra de Ana? Ana, tudo que aquela mulher queria era um filho. Tudo. Ela passou 25 anos para receber o primeiro filho. Ela orava. O problema dela era o propósito que não havia em sua oração. Mas no momento que ela diz: Senhor, se tu me honrar, eu vou te honrar. Se o Senhor me abençoar, eu vou te abençoar. Se o Senhor me der esse filho não será meu, será teu. Deus o viu. Quando ela ora com propósito, ora com sentido, Deus o viu.
E tudo que ela queria era um filho. E a Bíblia encerra a história de Ana contando que Deus, além de Samuel, deu a ela 5 filhos. Essa é a hora de você dar amém, irmão. Oh, glória. 5 filhos, ela só pediu um, Deus deu 5. Eu não sei quantos você tem pedido a Deus, mas Deus vai surpreender as tuas expectativas, amém? A Bíblia nos diz que Deus se revela a Salomão e pergunta: meu filho, o que você quer? Me diga o que você quer. Essa é a oportunidade de Salomão. Ele foi humilde. Ele pediu com um propósito. Não disse sim, vai descer. Ele disse: Senhor, que eu tenha sabedoria para cuidar do teu povo. Deus disse: porque pediste sabedoria, não pediste riqueza, não pediste conquista, não pediste sucesso, não pediste vitória, eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar riquezas, vou te dar sucesso, vou te dar vitória, vou te dar conquista, e nenhum outro rei terá a glória de Salomão. Essa é a hora de você aplaudir, irmão. Glória a Deus, é assim que Deus faz. É assim que Deus age. É assim que Deus age. Quando Jesus fala sobre Salomão, ele diz que nem Salomão, com toda a sua glória. Não é assim que Jesus fala? E por que não lembrar agora do ladrão da cruz? Olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim. Pediu apenas para que Jesus lembrasse dele. É muito forte isso, gente. Jesus disse: ainda hoje, muito mais do que lembrar, ainda hoje entrarás comigo no paraíso. E o primeiro homem a pisar no céu com Jesus, após Jesus, é quem? Irmão, não fala isso não, irmão. Um ladrão. Que escândalo! É a graça de Deus. Nós não conseguimos compreender, nem muito menos explicar. Jesus poderia dizer: olha, desça, pague a quem deve, devolva tudo que você roubou, depois a gente conversa. Ou então vá se batizar no Rio Jordão, vá cumprir os ritos litúrgicos, cerimoniais de toda a religiosidade, depois você me procura. Não, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É para imaginar os anjos lá esperando Jesus. Jesus vendo de mão dada com o ladrão da cruz, entrando no reino eterno. Tudo que ele pediu foi: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tudo que ele pediu. É esse Deus que surpreende a nossa expectativa. E é por isso que agora sim, por gentileza, projeção, agora sim nós podemos ler novamente o cântico de Simeão, versículo 29. O versículo 28 vai dizer: Simeão tomou nos braços, louvou a Deus, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, para todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia, assim como eu me encontro, perplexo, maravilhado. Como eu sou ovelha, eu digo ovelhado. Se eu fosse besta, eu diria abestalhado. Mas isso é para tiririca. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. É bestado, não é que tiririca fala. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que o menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de
alvo de contradições. Ainda hoje, quem é Jesus? Alvo de contradições. Para uns, apenas um impostor. Para outros, apenas um pensador. Alvo de contradições. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. O cântico de Simeão é profético porque revela qual seria o fim do menino e, sobretudo, qual seria o seu propósito. E qual seria o seu propósito? Estabelecer definitivamente a diferença entre trevas e luz, entre o mal, entre o bem, entre a maldição e a bênção, entre os profanos e os santos, definitivamente estabelecer a ascensão de um povo e a destruição de outro. Simeão foi ou não foi profético? É isso que eu vejo todos os dias. É isso que eu vejo. Esse menino como um alvo de contradições. E a partir dele se estabelece quem é e quem não é. Porque ele está destinado para a ruína como para levantamento de muitos. Qual tem sido o impacto que Cristo tem causado em sua vida? A luz do sol, com o seu calor, enrijece o barro e derrete o gelo. A culpa não está no sol, mas na natureza do gelo e na natureza do barro. Qual é a sua natureza? Qual é a sua natureza? Alguns, quando se encontra com o menino, atravessam desertos para adorá-lo como os reis magos. Outros, como o rei Herodes, querem matá-lo a todo custo, porque ele veio para ser motivo de discórdia e de contradições. Alguns fecham as portas da sua casa e da hospedaria para que ele não possa habitar, para que ele não possa pernoitar. Encontra o presépio, a manjedoura, porque as casas estão fechadas. Outros pastores simplesmente abrem as portas do seu coração, deixam as ovelhas no deserto, o rebanho no deserto, para contemplar o Cordeiro de Deus, iluminados por uma estrela no céu, porque a maior estrela do cosmos, do universo, do firmamento, estava nascendo na terra, para ser alvo de contradição. Alguns que ouvem essa mensagem se alegram, outros se entristecem, porque ele veio para ser alvo de contradição. Alguns acreditam e recebem, outros duvidam e rejeitam, porque ele veio para ser alvo de contradição. Alguns se convertem e mudam de vida, outros se pervertem e permanecem na mesma vida, porque ele veio para ser alvo de contradição e revelar ao mundo
quem é quem, o que é joio, o que é trigo, o que é ovelha, o que é bode. Quem é quem? Esse é o cântico de Simeão. Esse também é meu cântico. Um dia esse menino vai voltar. A Bíblia, a história nos mostra um presépio vazio porque o menino cresceu. Uma cruz vazia porque ele foi sepultado, foi crucificado, mas foi sepultado. Um túmulo vazio porque ele ressuscitou. Ei, olha bem para mim. Manjedoura vazia, cruz vazia, túmulo vazio, porque ele não está mais nesse mundo, ele não pertence a esse mundo. Pode escavar, Jerusalém, pode escavar, você não vai encontrar nada. Vá a Meca, escave que você vai encontrar os restos mortais de Maomé. Vá à Índia que você vai escavar, fazer escavações, expedições arqueológicas, vai encontrar os restos mortais de Buda. Vá aqui a Juazeiro do Norte que você vai encontrar Padre Cícero. Vá aqui em, como é o nome, Pedro Batista, como é o nome aqui? Santa Brígida. Mas pode ir para Jerusalém, você não vai encontrar nada, porque a história desse menino nos apresenta uma manjedoura vazia, uma cruz vazia, um túmulo vazio, porque ele não pertence a esse mundo. Mas o mundo todo um dia verá com seus próprios olhos um trono ocupado, porque ele é o rei dessa terra, ele é o rei desse mundo, ele é o rei de toda a criação. Por isso os céus, a terra e até mesmo o inferno há de se prostrar diante do Cordeiro de Deus e confessar com seus próprios lábios que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Quando isso acontecer, o meu cântico vai ser igual ao de Simeão. E o seu? Os céus se abrirem, eu vou dizer, meu Deus, pode levar o teu servo. Ou você quer ficar? Quando contemplar essa imagem, Senhor, os meus olhos viram. Pode despedir o teu servo. Ou depois disso alguém quer ficar para ser titio, titia, vovô, terminar a faculdade. Alguém quer ficar ainda aqui? Eu faço uma procuração para você ser dono de tudo aqui, ó. Sou dono de nada, mas me reúno com a assembleia ali da igreja. Disse, olha, vamos fazer uma procuração para aqueles que querem ficar. Alguém quer ficar? A gente faz uma procuração. Pode fazer, Elisângela, lá? Muito bem. Fazer uma procuração deixando você dono de tudo. Porque nada mais importa, nada mais interessa, nada mais convém. No dia que os céus se abrirem, meu irmão, eu quero subir. Vou dizer, Senhor, pode levar o teu servo que nada mais há nesse mundo. O cântico de Simeão vai ser o nosso cântico, amém? Vai ser o meu cântico, vai ser o teu cântico, vai ser o nosso cântico. Por favor, curve sua cabeça mais uma vez. Fale com Deus agora. Você e Ele, Ele e você. Oh, meu Pai. Oh, meu Pai. Vivemos na certeza que as Tuas promessas se cumprirão. Vivemos na certeza que a Tua palavra não falhará. Aguardamos o tempo oportuno para contemplarmos a Tua glória,
manifesta em toda a terra, para testemunho de todos os povos. Quando esse dia vier, e há de vir, o nosso cântico não será mais o mesmo. Entoaremos para todo sempre ao teu maravilhoso nome, pelos séculos dos séculos, geração em geração, por toda a eternidade, cantaremos, cantaremos e cantaremos. Grande é o Senhor e muito digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Aleluia. Glória a teu nome, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.